Senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do podcast dos dois. Sempre, toda semana, um convidado diferente, um convidado novo, um assunto novo, uma história nova sendo contada para você no nosso canal. E é aquela situação que a gente sempre apresenta no início, né, Cristian? Não muda nunca. Quem chega tem as regrinhas. Primeiro dá o like, curte, compartilha e te inscreve no canal. Espalha, espalha para todo mundo. Tem um botãozinho aqui que diz compartilha. Aperta nesse botãozinho e leva para todos os lados, para grupo de WhatsApp, no teu Facebook, para família, Twitter, pros amigos, pros inimigos, para todo mundo. Exatamente. Todos. Compartilha para geral o vídeo de hoje, os outros também. Se você não conhece o nosso canal, vai em semanas anteriores que você vai ver um baita conteúdo que tem à sua disposição no Dos Dois, que recebe um convidado importante nessa semana, Cristiano Silva. Dani Dubin, vice-presidente do Internacional. Que prazer em tê-lo aqui no Dos Dois, Dani. O prazer é meu. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Dani. Nesse formato novo, né, de podcast que está tomando conta, na verdade, né? E cada vez mais, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sabe, e aqui na ProHub não tem volta. Olha, veio o Dani para fazer um tour aqui. Gostou da estrutura, Dani? Espetacular a estrutura. Muito bacana, não conhecia. Então, de parabéns aqui. Dani, que é um homem da comunicação também, né? O Dani, a gente estava fazendo as contas aqui, a gente tem esse contato há mais de 20 anos. O Dani eu conheci vice-presidente de marketing do Inter na gestão Fernando Miranda, né? É a verdade. Que foi uma empreitada diferente. Dura. Assim, né? Duríssima. Assim, era um bando de guris que resolveram tentar atingir assim, os postos máximos do Inter, né? Então, tu acompanhou bem na época, né, Cristiano? A gente se bateu de frente assim com o establishment. Bonita palavra. Bonita palavra. Mas é isso aí. E realmente o Fernando Miranda era o cara de ponta, né? Um cara que pensava à frente o futebol, eu acho, naquela época. Coisas que depois começaram a acontecer, que hoje estão muito em moda. Mas a gente teve uma série de dificuldades, desde brigar com os caras que mandavam no clube na época, até relacionamentos. Ele não é um cara muito fácil de relacionamentos pessoais. Então foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito agradável e deu para fazer muita coisa lá. Tu era do Inter 2000? Eu era do Inter 2000 e a gente se coligou com um ou dois outros movimentos. Que eu acho que na época era o Interação, não? Interação, era o Interação e o Inter 2000. Do Eduardo Lacher. João Patrício? Não, o João Patrício era Inter 2000 Inter 2000 também. E aí a gente concorreu, para ser mais... para as pessoas digerirem melhor o nosso movimento, a gente teve que colocar o Dr. Jarbas Lima. Que era um... O homem do cofre vazio? Essa é uma boa história. Isso é sacanagem dele. Eu tinha uma volta para dar antes de chegar até ali. Essa é uma boa história. O Miranda estava no futebol, eu estava no marketing com o Fábio Bernardi. Filho do Celso Bernardi, político Celso Bernardi. Tem uma agência muito boa hoje chamada Rock. Celso ou o Fábio? O Fábio, um agência cara de ponta, publicidade. Agência Fábio, de publicidade. ó. Tem que colocar dos dois. Vem cá. Exatamente. E mais uma gente boa e tentamos. Vou tentar puxar pela memória. Vai lá. O Jarbas Lima, presidente. Fernando Miranda, vice de futebol. Tu, vice-presidente de marketing. Se eu não me engano, Luiz César Souto de Moura era diretor do futebol. Ele estava no futebol, claro. Diretor do futebol. Fábio Bernardi junto contigo. Aí vem o Humberto Busnello como vice de finanças. Em um determinado momento ele foi vice de finanças. Bate agora. Mas eu acho que ele foi anunciado já com Miranda na presidência. Porque o Jarbas ganha a eleição, o presidente Jarbas Lima, depois renuncia
Em 3 meses depois, eu acho, né? Não, completou acho que 1 ano. Não foi? Eu acho que não completou 1 ano. E aí foram convocadas novas eleições, onde ia o Fernando Carvalho concorrer e o Perondi ia concorrer também com o Fernando Miranda. Aí o Fernando Carvalho lança a candidatura. Eu lembro que eu fui no lançamento como repórter da Rádio Pampa. Aí depois, uma semana depois, ele retira e entende que seria importante para o Inter 2000 seguir na presidência. Fernando Carvalho, que foi Inter 2000 também, né? Ele começou com o Inter, quando ele foi diretor de futebol do Záquia. Bacana. A tua memória é melhor que a minha. Isso em 1900 e alguma coisa. É bem melhor que a minha, mas eu me lembro... Guilherme Osório estava também, acho que no jurídico. Guilherme Osório estava conosco. João Patrício Herman. Sim, o doutor Petraco estava conosco. Fúvio Petraco. Ele era do DTG, Departamento de Tradições Gaúchas do Inter. Eu lembro que uma vez ele entrou a cavalo junto com o pessoal lá, desfilou na pista do Beira-Rio. Era uma figura. Mas na época o importante é que a gente tentou fazer diferente. O Inter vinha numa época ruim, assim, e a gente tentou fazer diferente. Conseguimos fazer muitas coisas, mas não conseguimos o que a torcida considera o mais importante, que são títulos. E isso fez com que a gente não conseguisse continuar o trabalho. Aí depois disso chega o Fernando Carvalho, tem um primeiro ano muito ruim. Quase caiu. A gente quase cai, mas depois consegue. E aí tem uma série de anos aí, a gente volta a participar da gestão do Inter, vários de nós participam da gestão, depois convidados pelo Fernando. E a gente chega até o título mundial em 2006. Jarbas Lima, ele renuncia por questões de saúde. Fui buscar aqui no Google, né? Ele responde tudo. Em outubro de 2000. Ele assumiu para o biênio 2000-2001. Ele renunciou. Assumiu em outubro, ele acabou 10 renunciando. meses depois. 10 meses. Ele teve um problema de saúde, é verdade. Alegando problemas de saúde, o presidente do Inter renuncia. Aquela época, eu lembro que a subida do Inter 2000, de vocês, no conselho, porque antes, na gestão Amoretti, era uma bagunça. Foi criado dentro do conselho um comitê de finanças, que era para tentar tinha venda de jogador do Christian, por exemplo, que não tinha nem nota de comissão, quem foi que recebeu. E nas reuniões, acho que o Conselho Deliberativo do Inter o Inter estava indo para um buraco que ia fechar de desorganização. E foi ali que Miranda, vocês, João Patrício começaram não, vamos tentar. Eu acho que esse período foi importantíssimo para a sequência vitoriosa do Inter. Claro. Eu já era repórter, embora tive vários embates com o Fernando Miranda, mas hoje, analisando, eu era um guri na época, analisando, foi importantíssimo o que foi feito ali. Algumas coisas tu precisa de um distanciamento, né? Um distanciamento para depois olhar, sabe que isso aqui foi importante mesmo. Foi a maior venda da história do Inter até então, foi na gestão Fernando Miranda. Foi o Lúcio. Não foi Lúcio ou Fábio Hockenbach? Lúcio ou Hockenbach? Foi o Hockenbach. Acho que foi Fábio Hockenbach do Barcelona. Naquela oportunidade. Acho que foi, agora... Mas ou ele ou o Lúcio, foram duas grandes vendas. Né? Mas foi uma época muito difícil. Mano Menezes começou no Inter ali, nessa gestão. 2000, na gestão. Eu lembro que no nosso segundo ano, onde as coisas já estavam um pouco mais organizadas, a gente conseguiu trazer o Parreira, lembra? Sim, 2001. Parreira foi nosso técnico e a gente fez um bom campeonato brasileiro. Que era formulismo na época. Era formulismo. E aí não conseguimos chegar no... O Inter com Parreira, eu estava nesse jogo lá em Juiz de Fora, contra o Flamengo. O empate servia para o Inter. E o Inter perde por 1-0. Gol do Felipe Melo, um guri recém-lançado no Flamengo. O Flamengo estava para cair e o Carlos Alberto Torres tinha assumido o Flamengo ali, né? E o jogo era em Juiz de Fora, porque o Flamengo perdeu o mando de campo. E ele olha para o banco e pergunta para o Klemer, então reserva do Flamengo. E o Klemer diz: Peixe, pô, esse moleque que tá voando. Ele põe o Felipe Melo, no primeiro lance de escanteio, ele faz o gol. 1-0 Flamengo. Tu não precisa de Google. O cara é um Google. O Cristiano sabe tudo, Dani. E no primeiro ano, não foi tão ruim a campanha também. Não foi? Era o Zé Mário técnico.
Perdemos 2000 um pro Cruzeiro? jogo Pro ganho Cruzeiro. pro Cruzeiro lá em BH. Tava nesse jogo também. Aquele lance com o Guerreiro. O Leandro Guerreiro perdeu a bola e o Diogo Rincon antes tinha perdido um gol feito também. É verdade. Mas tem umas situações muito interessantes com o Inter, né? A virada que o Inter dá ali em 2006, começa 2003, depois de quase... Se o Inter cai naquele 2002 para a segunda divisão, Dani, eu não sei o que seria do Inter hoje. Dada toda essa situação que agora vocês apresentaram e seria uma história diferente. Teria sido uma história de um clube, olha, a gente vê hoje um Guarani que ganhou nos anos 70 e que não consegue se reerguer. Um Botafogo? Botafogo Vasco. Que cai e volta. O Vasco agora já é mais recente. Mas o Inter, dada a situação que vivia, se cai naquele 2002, se não acontece aquele milagre contra o Paysandu, eu acho que não sei, acho que a história hoje seria outra. Acho, tem razão. Mas fez coisas interessantes lá. Quando eu fui para o marketing, a gente conseguiu, assim, a primeira pesquisa com o nosso torcedor. Não tinha nada. O marketing do Inter, mesmo com todos os esforços, assim, ainda era uma coisa que estava engatinhando, né? Aí eu trouxe o Avancini. Jorge Avancini ali, a primeira Jorge vez. Avancini, que primeiro entrou como colaborador, depois a gente efetivou ele como executivo num segundo momento. Hoje tu já não pode fazer isso. Um conselheiro tem que ficar, parece que 2 anos fora do conselho para poder trabalhar no clube. Na época ele tem que sair, então, 2 anos antes para depois ser contratado. Exatamente. Ele não pode daqui a pouco assumir e pedir licença do conselho? Não pode. Complicado isso, né? Eu acho que assim, devem existir alguns freios. Eu acho que foi a maneira que se encontrou. Em alguns casos é bom, outros nem tanto, né? Mas esse caso foi interessante, a gente trouxe ele. É um cara que fez história também no marketing do Inter. Esses tempos eu entrevistei o Dani, acho que foi no final do ano, não lembro quando, mas foi uma entrevista longa que a gente fez. É sempre bom entrevistar. As entrevistas do Dani são polêmicas. São sempre polêmicas. O Dani do Bin sempre quando fala... Por que tu já conseguiu entender essa relação que tu tem com a torcida, Dani? Quando você fala, o torcedor parece que... Vai lá o Dani do Bin falar. E aí, nas redes sociais vem a pancada. A torcida do Inter, ela é interessante. Ela reclama quando a gente não fala. Isso. Aí tu fala. Aí ela reclama que tu fala. E as minhas entrevistas, elas não é que sejam polêmicas. Eu falo mais abertamente alguns assuntos, né? Eu sei também dar as respostas protocolares, se for o caso. Mas se eu acho que não tem problema, mas isso já me trouxe alguns dissabores, até em casa. Eu saio para dar entrevista, meu filho e minha mulher falam, olha... Viu o que tu vai falar? Tu não vai fazer... Mas, o Dani, Inter 2000, vice-presidente de marketing, aí assume Fernando Carvalho. Na gestão Carvalho, acho que tu não trabalhou ou trabalhou? Trabalhei. O Fernando Carvalho foi muito hábil. Quando o Inter começou a ir um pouco melhor em campo, ele viu que ali tinha uma oportunidade para apaziguar politicamente o clube. E ele, com muita habilidade, começou a trazer pessoas e movimentos para perto. Eu acho que ali, quando a gente foi campeão do mundo, acho que 90% dos conselheiros eram situação. Não me lembro de uma oposição forte, sabe? Quando ganha é difícil, né? Pois é. É porque é nesse momento que tu consegue trazer as pessoas. Mas isso é bom, Dani? Eu não sei se é bom, Jason, mas é o possível. É o possível. É nesse momento, com títulos, com o time bem, que tu consegue fazer isso. Fora isso, tu pode ter projetos, tu pode ter várias coisas que tu não consegue agregar as pessoas. Dentro de campo a coisa tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu pergunto isso por quê? Porque veio a depressão depois, né? Quando eu digo depressão, vem um rebaixamento e aí parece que a coisa... mas não estava tudo certo e bagunçou por quê? O Grêmio, por exemplo, com o presidente Romildo, foram 8 anos... Um presidente que assume, que recupera, que faz o Grêmio conquistar títulos e olha como é que termina. Mas eu me lembro, Jason, quando o presidente Romildo assumiu e os resultados não eram tão bons. Tinha pressão, a imprensa dizia que ele não tinha estofo para ser o presidente, não tinha conhecimento de futebol.
E aí ele conseguiu dar uma virada e depois disso o Grêmio se acalmou politicamente. Eu olhando de fora estou falando isso, né? Claro. Então, assim, eu tenho essa convicção. Não tem outra maneira de tu juntar as pessoas. Realmente, dentro de campo dando tudo certo. Mas quando tá todo mundo parece que remando para o mesmo lado, e aí não tem oposição dentro do clube, parece que se as cabeças não pensarem sempre certinho da maneira correta, acontece o que aconteceu com o Grêmio. A coisa perde o controle. Talvez o próprio Inter tenha passado por isso e o que levou a rebaixamento em 2016. Talvez. Que o Inter tem uma gestão complicada ali também. Enfim. O Inter sempre teve uma oposição presente, mais ou menos. Esse, por exemplo, é um momento que eu nunca tinha visto tanta desagregação interna assim, entre movimentos. Nem na época do Império Otomano? Eu acho Você que chamava não. os Buzak de Império Otomano? Eu acho que não, Cristiano, porque eles eram muito mais fortes. Então, nossos gritos eram, assim, pouco ouvidos. Mas né? não. Tinha a batida do tambor era forte de vocês também. Eu acho que algumas pessoas da imprensa, como tu, como o Luiz Carlos Reck, já entendiam algumas coisas de uma maneira diferente, nos davam espaço, a gente podia falar de algumas coisas. Mas hoje, assim, primeiro tem muito movimento. Segundo, a nossa base de apoio, agora falando como gestão, é muito frágil. Nossa base de apoio hoje, a gente perde qualquer votação praticamente no Conselho Deliberativo. Não ganha nenhuma votação. A gente não ganha. Teve agora há pouco a questão do aumento das mensalidades. Em que a gente foi derrotado. E que já a gente pode ampliar isso. Considera que foi uma derrota? Porque saiu o aumento. Mas foi uma derrota. Nós precisávamos, o clube precisava de 27% para recompor mensalidades de 4 anos. E nós apresentamos todos os dados, todos os motivos pelos quais a gente precisava isso, e no fim o Conselho achou por bem majorar em 10%. O que vai fazer com que o clube provavelmente tenha um déficit muito maior no final desse ano. Então, assim, não tem mágica. Mas 10% é melhor que nada, né, Dani? Sim, foi isso que nós pensamos no final da reunião e aceitamos o que estava posto, né? 10% é melhor que nada. Mas é que, assim, existe uma forte relação entre clubes que arrecadam mais e que ganham. Se o Inter quer voltar realmente a estar ponteando, a gente tem feito milagres, na verdade. A gente tem feito milagres. Essa gestão, a gestão do Marcelo Medeiros tirou 2º lugar numa Copa do Brasil. E isso, se tu olhar para as nossas contas e ver o resultado esportivo, são milagres. Então, assim, não tem mágica. Se a gente quer ter mais força, se a gente quer não precisar de uma SAF imediatamente e de uma maneira, assim, sair correndo atrás de um investidor, a gente precisa do sócio. Não tem outra renda. Mas se esse sócio não vier a curto prazo, vamos dizer daqui a 1 ano, tu acha que a SAF ela vai ter que acontecer? Ou dá para queimar algumas etapas antes da SAF? Acho que dá para queimar algumas etapas antes. Mas se essas etapas não forem suficientes para a gente virar um clube minimamente saudável financeiramente, lá na frente tem uma SAF, não tenho dúvida nenhuma. Agora, dá para discutir qual SAF que nós vamos querer. Sim, e aí, isso sim é importante. Não vender o clube. Eu não venderia o clube nunca. Nunca venderia o controle do clube, por exemplo. Horrível isso, pessoalmente falando. Também é uma opinião pessoal minha. Mas eu sei que essa gestão concorda com isso. A gente deve sempre os associados serem os donos do clube. Perfeito. O que é minimamente saudável? Hoje o Inter não está minimamente saudável financeiramente? Hoje o Inter, para buscar fontes de receitas alternativas do tipo ter que ir num banco pegar um empréstimo,
Nosso crédito hoje é quase zero, porque o clube, durante todos esses anos, foi consumindo seu crédito. Então, essas coisas estão cada vez mais apertadas. A gente administra um clube que, por ano, tem algo como 50 milhões em juros bancários. Então, chega um momento que tu não tem mais para onde correr. Então, hoje, na nossa peça orçamentária, estão previstas um total de 120 e poucos milhões de reais em venda. Que é algo que tu não tem certeza, tu projeta. Tu projeta, a gente acha que vai conseguir fazer isso, mas isso é ruim. 120 milhões de reais, né, em 2023 para venda. O que tu tem para vender hoje? Maurício e Johnny. Esses são os jogadores mais falados. Assim, que são jovens, Johnny seleção Estados Unidos, Maurício seleção de base. Eu não sei até se ele vai, daqui a pouco, poderia jogar na seleção paraguaia, não sei se ele vai querer, enfim. São valorizados, os mais em evidência. Pega 120 milhões de reais em uma venda ou tem que vender os dois? Ou talvez mais, tenha que vender mais. Quando eu digo minimamente saudável, é não ter que vender. A gente sabe quando a gente, na nossa vida pessoal, quando a gente tem que vender alguma coisa, tu pega um preço menor. Mas é difícil hoje um clube, até o Palmeiras, que fez uma venda astronômica com o Hendrick, ele tem que vender. Mas é isso que o Dani disse. É difícil o time não vender. O Real Madrid quer comprar o Hendrick, comprar agora. Ah, vocês querem comprar agora? Então tá, a gente vai vender agora, só vai entregar daqui a 1 ano e meio. E por uma fortuna. Porque se o Palmeiras não vende agora pro Real Madrid, vem o Barcelona e paga 20 a mais. O Real Madrid pensando, se eu não comprar por 60, vai vir o Real Madrid e vai oferecer 65. Eu entendo, mas o que eu quero dizer é que hoje, na realidade do futebol brasileiro, até o Palmeiras tem que vender. Não, mas vende por um valor astronômico. Não, tu tem razão. Qualquer clube tem que vender. Até na Europa, de vez em quando, o Barcelona entrou num ciclo que ele teve que vender jogadores também. Mas o Barcelona tem problema de corrupção, assim, que nem teve o Inter, teve presidente preso. Exatamente, mas assim... O Inter não teve presidente preso. Mas vai ter, eu acho. Sei lá, depende da justiça, enfim. Não sei quando é que isso vai acontecer, né? Tu acha que eu não sei, mas existe um processo, né? Um processo penal correndo. Tem, só não foi julgada. A investigação do IBP concluiu que foi uma organização criminosa comandada na gestão Vitório Pífero. Ponto, tá na mão do juiz. Mas voltando para não desvirtuar aqui. 120 milhões de reais. É dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas se tu não vender, como é que fica no final do ano? Olha, vamos ter que achar outra maneira de cobrir nossos custos. Neste momento eu não sei quais são. Isso para o torcedor colorado entender, são despesas deste ano. A dívida ela fica lá. Se é para não aumentar a dívida. Tu não aumenta a dívida, mas, por exemplo, esses 50 milhões de juros é dívida que tu vai ter que pagar durante esse ano. Sai desses 120 milhões. Dinheiro morto. Mas eu entendi a tua pergunta. O clube é uma continuidade, obviamente. Uma gestão vai continuando processos que foram feitos pelas outras. Mas é muito ruim tu pegar uma lista de jogadores que tu não sabe mais o nome, tu ouve, tu lê o nome dele, tu não lembra quando ele jogou no Inter, não se lembra que esse jogador esteve no Inter e está recebendo ainda um acordo judicial, algum tipo de acordo. Então, assim, isso a gente tem falado muito, assim, Cristiano. Mesmo em contratações erradas, porque isso faz parte, tu tenta não errar nunca, mas de vez em quando tu erra. Mesmo nessas contratações, tu tem que deixar um passivo mínimo para o clube. Tu não pode fazer uma aposta e se ela não der certo, tu gastou o que o clube não tem para pagar. E aí vira uma bola de neve. Como a gente tem hoje. Agora, Dani, quando se fala só para voltar à questão do aumento das mensalidades, não é muito fácil o clube que vem passando por dificuldades fazer essa conta estourar no povo.
no seu torcedor, aumenta a mensalidade. Poxa, por que eu tenho que pagar mais? Os caras não ganham títulos. Estou falando agora a conversa dura do torcedor que está em casa. Até parece que tu é torcedor. Exatamente. Olha, não, por que eu vou pagar mais? Porque os caras não ganham título, os caras não... O meu vizinho foi lá, contratou o Suárez, nem isso eles me entregam e eu vou ter que pagar mais. Porque eles estão endividados porque as gestões não foram boas. Esse raciocínio vai para a torcida. A gente entende isso, só que aí assim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Porque mas eu não quero colaborar com mais porque eles não contratam. Mas eles não contratam porque a gente não tem dinheiro. Então, tu fica assim. A verdade é que a gente isentou a categoria que foi criada exatamente para atender quem tem menos recursos, que é a Academia do Povo. Ela é R$10 e a gente não aumentou. Ótimo. E as outras categorias aumentavam assim de 13 para 16, coisas entre aspas pequenas. Sim, pagáveis. Pagáveis, não que a gente seja insensível, porque muitos conselheiros falaram, não, mas tem gente que paga 3, 4 cadeiras. A gente entende isso. Só que o clube precisa se financiar de alguma maneira. Mas não dá para daqui a pouco fazer um projeto. Aquele que é sócio e comprovar que paga 3, 4 cadeiras, esse não ganha aumento. Até pode, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Meu tio esteve na Espanha um ano, 2 anos atrás, eu acho. E foi no Real Madrid, voltou com uma carteirinha de sócio. Acho que nunca mais ele vai pisar no Santiago Bernabéu. Mas ele tem uma carteirinha de sócio que, se ele quiser, ele paga €1, €2, não sei. Enfim, o valor. E ele tem a carteirinha de sócio do Real Madrid. Nós estamos falando de um Mundo Colorado, já que tem até um projeto com esse nome dentro do Inter. Que é bacana o projeto, que é para contemplar o quê? 6, 7 milhões de pessoas? Sim. E você tem 100 mil sócios, é pouco, né? Você não concorda, Dan? É pouco, mas a gente tem que considerar várias coisas. Primeiro que a gente tem um estádio para 50 mil pessoas. Sim. Então, se todo mundo for, não vai caber. Já começa aí o corte. Então, o Mundo Colorado, que é esse projeto que a gente tem hoje, ele quer fazer com que pessoas que não vão ao estádio, que estejam lá no Mato Grosso, que eventualmente... Seu Mage lá. Seu Mage. Tenha experiências como se aqui estivesse, mais perto do Inter. Então, no Mundo Colorado, o camarada vai ter um tour pelo estádio, pelo museu, vai ter entrevistas exclusivas, vai ver treinamentos exclusivos para aproximar, para dar valor para esse dinheiro que mensalmente ele colabora. Mas a verdade é que quem sustenta um clube de futebol como o Inter são os associados, a televisão. Importante. E os grandes patrocínios. Tu dizer assim, não, vamos trazer tal jogador que vamos vender camisa e aí vamos pagar. A torcida paga, né? Não, isso não existe. Eu lembro desde a época que o Grêmio fez com o Jardel. Presidente, compra o Jardel que a torcida paga. Não deu. Lembra disso que fica Jardel? Isso, deu doação até 10%, cara. Veio até nos jornais um boletim. Não fica, não paga. Mas eu entendo, claro, se tu começa a ganhar títulos, tu pode contratar jogadores melhores, daí entra mais receita e tu faz o tal do círculo virtuoso, né? Então, mas tu bota no papel, quem paga as contas, é isso que eu falei agora. Não é vendendo camiseta, nem já te dei uma ideia. Uma boa ideia. Vamos... Tem 3 cadeiras. Tu não vai ter tua mensalidade reajustada. Ou dá um desconto. Não sei se o estatuto permite aí. Não, permite. Eu não tenho cadeira. Pô, meu amigo, vai ganhar, sei lá, R$7 de aumento. E aí vai indo, aí vai ter que garimpar. Mas eu sou sócio do Parque Gigante. O Parque Gigante rende pro Inter, não rende? Tem as piscinas, tem estacionamento. Então tu não vai ter 27% de aumento, vai ter 15%. Uma ideia. Eu sou o chato, né? Eu sou o chato. Não tem a menor dúvida. E por que então o Grêmio, que também não tem dinheiro, foi lá e contratou o Suárez com a ajuda de 2 caras fortes?
Por que o Internacional... Aí o torcedor pergunta, por que o Internacional não faz a mesma coisa, não consegue esses milionários? Por exemplo, esse modelo, você acha que é legal? Pegar dois caras ricos que têm poder para investir, ajudar a pagar um salário de um jogador, como o Grêmio fez com o Soares? Eu acho que, eventualmente... pode ser uma coisa interessante. A gente teve o caso... O Rodinei para jogar contra o Flamengo. Exatamente. Uma pessoa disposta a colocar 1 milhão e nos deu sem nenhuma contrapartida. Eu acho que como uma coisa assim recorrente, não é legal. Uhum. Como eu não acho legal, por exemplo, um empresário frequentar um vestiário de futebol. Não, por mais que ele esteja colaborando com o clube, no caso com do dinheiro. Inter, Delcir Sonda. Estou falando em tese. Sonda frequentou. Não, o próprio Celso Rigo frequenta no vestiário. Eu acho esquisito. Andava no ônibus em São Paulo, quando deslocava do hotel pro estádio. Bom, alguma coisa assim como uma cortesia, tudo, mas frequentar o vestiário, que é um negócio assim que... sagrado. Muitos de nós que não somos do futebol evitamos estar lá só por estar, para não atrapalhar o funcionamento das coisas. Eu acho esquisito, mas assim, eventualmente é interessante. Um colorado milionário quer fazer um mútuo com o clube, emprestar um dinheiro... Mas aqui a gente precisa fazer um esclarecimento. Soares no Grêmio tem 2 patrocinadores que vão pagar. O presidente Guerra teve aí e falou: é a marca Spam e o arroz prato fino do Celso Rigo. E o Grêmio está pagando a outra parte. Se conseguir outros investidores se pagar, daqui a pouco o Grêmio até fatura. Essa é uma negociação Soares, que vai ser pago em troca de mídia e marketing, aquela coisa toda. Cristaldo e Carbajo, bom, os caras emprestaram, na verdade era um aval, mas isso não quer dizer que eles não vão receber, eles vão receber também. Sim. Aí tu vai ter que pagar de alguma maneira. Bom, os juros é menor, o prazo é maior. Não existe isso de alguém dar, quer dizer, não existe não, porque nós tivemos, acabamos de ter lá no Inter. Mas nós estamos falando de 4 milhões de dólares. Exatamente, é raro alguém querer emprestar um dinheiro a fundo perdido. Pode aquele cara que investiu tomar um prejuízo. Eu lembro que o Sonda tomou alguns tombos no Inter, com o D'Alessandro, quando pegou a negociação que pegou o Andrigo de garantir, o Andrigo não estourou, tu marchou. Mas aí é de cada um com o seu dinheiro. Eu não gostaria de entrar muito fundo nisso, até porque o empresário que tu citou, por exemplo, não fez nada com a nossa gestão, fez em gestões passadas. Mas tu era da gestão passada quando isso aconteceu? Não era. Com o Fernando Carvalho, o Luigi ali? Não. Nessa gestão eu não participava, nem sei direito qual o negócio foi feito. O que eu sei é que a gente acabou de ter que pagar um valor expressivo para esse empresário. Sobre? Qual jogador? Qual? Eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero dizer, e aí volta para outra resposta. Não pode, peraí, agora tu tá me dando uma informação que é boa. O Inter pagou um atrasado pro Sonda, foi isso? Pro Sonda, pro Cury, para vários empresários. Pro André Cury tinha uma... O André Cury é a pessoa mais rica do mundo. Assim, não tem milionário não sei se ele é mais rico parecido tem mais precatório. Nós três estamos no ramo errado. Cada um tinha que ter ido para outro. Mas é interessante. Qual foi esse negócio do Sonda que o Inter pagou? Esse ainda é o negócio do D'Alessandro. Ainda é um negócio do D'Alessandro. Da vinda do D'Alessandro? Da vinda do D'Alessandro tem alguma coisa que quando ele parasse de jogar teria um ressarcimento. Eu não vou dar essa informação porque eu não tenho ela na ponta da língua. Mas certo. O que é importante, primeiro, ninguém empresta, ou quase ninguém empresta a fundo perdido para o clube. É importante ter um empresário que queira emprestar dinheiro para o clube? É importante. Nesse momento nós não temos ninguém fazendo isso para o Inter. Seria até interessante ter neste momento, mas nós não temos ninguém. Mas a conta vem, em algum momento. Tu falou do André Cury, que é o cara que é empresário do Yuri Alberto, do Maurício, do David.
O Inter, eu lembro que do Yuri Alberto, o Inter devia ali aproximadamente 5 milhões de reais para o André Cury. Ainda deve? Não vou saber te dizer. Mas tu pagou alguma coisa agora, pelo que tu disse? A gente vem pagando várias coisas. Né? Existe uma relação muito boa com ele, tanto que esses jogadores estão... Com esse aí não dá pra brigar. Não dá pra brigar nunca. Não dá pra brigar nunca com empresários. Isso agora me remetendo a 2000, e tu acompanhou bem. Sim. Isso era uma das coisas que a gente tinha muito na cabeça. O Miranda disse que não falava com o empresário. Até porque a gente era mais guri, né, na época. Então a gente, vamos fazer negócio sem os empresários. Durou 2 meses. Deve ter durado 2 meses. Eu lembro do famoso Portão 8, onde ficavam as cabines das rádios ali. Eu tinha o costume de chegar muito cedo pro treinamento. Naquela época se treinava em 2 turnos, de manhã e de tarde. Então, treino 9h30, eu tava 8 horas, já tava lá. Conversava ali com o João Batista, que era o porteiro, com aquela galera. Ali são fontes riquíssimas, cara. E eu tô ali olhando, esperando começar a movimentação. Entra um baixinho, um gordinho, um japonês e um alemãozinho, todo espinhento, magrinho. E sentam ali perto do orelhão. Aí eles olham pra mim e perguntam assim, sabe se o Medina tá aí? João Paulo Medina. Claro. Ele deve estar aí dentro, mas qual é o assunto, senhor? Não, eu trouxe aqui o centroavante que o Inter contratou, eu sou empresário dele, meu nome é Kiyoshi, e esse aqui é o Canela. Tá, mas o senhor quer falar? Não, vim trazer, porque acho que vem no interior de São Paulo, 15 de alguma coisa lá. Não, aí me apresentei, o nome é Cristiano, sou da Rádio Bandeirantes, vamos gravar aqui com o novo centroavante. Gravei a entrevista, e aí fui lá e pedi, chama o Medina que chegou o centroavante. Canela, um loirinho. Sai o Medina, ele olha pra mim e olha pro Canela e disse, já tá aqui, Medina. Eu disse, tá bom, né, Cristiano? Fazer o quê? O Inter queria um centroavante e contratou o Canela. É claro que virou um case. Tu vê, assim, o Medina era um cara visionário, adiante da sua época. Adiante da sua época. E isso é bom, mas ao mesmo tempo te traz uma série de problemas, porque eu me lembro do finado Cláudio Cabral, que era um cara que eu achava espetacular e realmente um cara que marcou época aqui na imprensa, tirando sarro de comissão multidisciplinar, etc. Que hoje é assim, não pode todo faltar. Mundo tem. A primeira comissão multidisciplinar foi a do Inter em 2000. Então... Medina... O Pulga ficou do Amoretti pro o Rogério Delagnese. Isso. Ficou. Aí o Medina contratou um fisicultor, um chefe de departamento médico, um cara que era do basquete. Imagina. E deu aquela declaração que, olha, o Inter, se entrar, fizer tudo, só vai ganhar um grande título daqui a 6 anos. Bateu. O pau cantou pra cima de todo mundo. E onde é que o Inter ganhou um grande título? 2005, 2006 ali, né? Começa a ganhar títulos. Dani Dubin é nosso convidado, nosso entrevistado especial no Dos Dois. Tá chegando agora, volta pro início. Ou acompanha daqui até o fim, depois pega do início a entrevista com o vice-presidente do Internacional, Dani Dubin, que sempre quando fala, o torcedor nas redes sociais adora ouvir. Mas mais do que deixa a sua mensagem. Que é vice-presidente do Inter, eleito do Conselho de Administração. Tem uma história maravilhosa. É um colorado que tem história. Eu costumo dizer que só conta história quem tem história para contar. E o Dani tá contando as suas histórias e você também pode fazer parte disso tudo, deixando o seu like, curtindo, comentando, espalhando para geral o conteúdo desta sexta-feira, mas você pode assistir a qualquer dia, a qualquer horário da semana, o podcast dos Dois em qualquer parte do planeta. Deixa o seu comentário também, a sua indicação para próximos entrevistados, por favor, faça o Dos Dois conosco também. E nossos apoiadores, brilha na tela os nossos patrocínios, aqueles que nos ajudam a manter o nosso projeto no ar, como Hubble Celulares. Tá com problema no teu smartphone, não pode, gente, ficar desconectado do mundo. Opa, dá uma olhadinha na tua mochila lá. Não pode ficar desconectado do mundo hoje. Então, tá com um problema no teu smartphone? Leva na Hubble Celulares que eles têm a solução para o teu problema. Hubble Celulares é o futuro da tecnologia para resolver os teus problemas com o teu smartphone.
Cristiano Silva fez isso com o dele, não sabe onde está, mas tá zerado. Teve problema, entregou na Hubble e a Hubble Celulares solucionou o problema. Também brilha na tela a nossa marca ProHub, que é quem coloca no ar, né, esse conteúdo de qualidade. Dani, que trabalha com comunicação há muitos anos, deu uma voltinha já por aqui, conheceu a estrutura, né, Dani? Poucos lugares, poucas produtoras têm a estrutura que vocês têm aqui. Clubes de futebol precisam começar a pensar mais nisso aí, hein, o Inter Dani? já está nessa Nós estamos pensando. Investindo cada vez mais. A nossa estrutura não é tão boa como a de vocês, mas daqui a pouco nós chegamos lá. Já apresentou o Vitor? Não apresentei. O Vitor é o cara da ProHub para o Dani Dubin conversar e colocar ideias também em prática. Quer trocar ideias conosco? Eu tenho um e-mail, o Cristiano adora essa parte do e-mail. Exatamente, 1998. Só vou dizer que é do Bol. E pior que eu tinha um do Bol que perdi a senha, não tem mais. Jason Lisboa S. Jason Lisboa S, tá na tela para você aqui, ó. Jason Lisboa S, @gmail.com. Sim, você pode mandar um e-mail para o dos dois que hoje recebe. Dani Dubin, vice-presidente. No fim? É Schultz. Jason Lisboa Schultz. Entendi. Tem um S no final por isso. Dani Dubin, que antes de entrar no Internacional... Cadê as polêmicas? Ele já já fazia parte... Tem mais polêmica. Da cena artística do Rio Grande do Sul. É verdade, né? Banda Os Eles. Banda Os Eles. Tocava baixo, né? Não, guitarra. Fiz parte do rock gaúcho dos anos 80. Aliás, cenário forte do rock brasileiro aqui no Rio Grande do Sul. Totalmente. Foi uma época muito legal, né? Quem tem aí seus 50 anos lembra bem daquela época, né? Eu devia ter uns 25, mais ou menos. E aí todo mundo tinha uma banda e a gente resolveu, então vamos... Era um espírito meio punk, não no sentido de música, mas no sentido de faça você mesmo, assim... Chamam os caras e vamos fazer uma banda. Ninguém precisa entender muito de música. Naquela época tinha o rock de galpão, né? Tinha rock de galpão. Bom, a gente surgiu junto com o TNT. Nosso primeiro show foi aqui na Arquitetura da URGS com os Engenheiros do Havaí. Depois, Taranatiriça. Quem mais? Taranatiriça do Amante Profissional. Não, cara. Moreno Alto. Não, bonito. Isso é uma banda de São Paulo, do Rio. Então. Taranatiriça, que o alemão Ronaldo depois cantou com eles. O TNT, todo mundo irmã do Dr. Robert. Isso. E aí naquela época, assim, se fazia muito show. A gente botou músicas na finada Ipanema FM. Grande Ipanema. Grande Rádio Ipanema com o Mauro Borba, grande Mauro Borba. Mauro Borba, Cátia Suma. Tá com um cafezinho na Mix. O Mauro Borba tá com um cafezinho na Mix FM. Você pode ouvir o cafezinho. O alemão Vitor Hugo. Exatamente. Cláudio Cunha. Eles tinham um programa na TV Bandeirantes, Folharada. Isso. Espetacular. Isso. E a gente botou 2 músicas na rádio, caíram no gosto da gurizada. Silicone era uma delas? Silicone, RU, que falava do restaurante universitário da URGS. Então a gente pegou muito nesse público universitário. Chegamos a fazer 2 discos. Tem que explicar o que é disco para quem é mais aquela coisa preta com redonda, um negócio ali no meio. Faixas, várias exatamente. Fomos pro Rio, gravamos lá e foi uma história... Era tu e quem na banda? Era eu na guitarra, meu irmão tocava bateria. O Leandro, que é um cara que hoje é médico, era o vocal. Um baixista que chama Darwin, que hoje mora no interior do estado. E na outra guitarra, quem tocava conosco era o Léo Inquim, que era o único de verdade músico, vamos dizer assim, que depois ele foi do Papas da Língua, é um cara que faz trilhas de cinema. O Cascaveletes era dessa época? Sim, dessa época. Cascaveletes, TNT, Os Eles... Engenheiros do Havaí. Cara, era um cenário bem bacana. Era espetacular, porque não tinha tantos estúdios
por exemplo, essa estrutura que tem aqui, nem em sonho, por exemplo. Então tinha poucos estúdios e as bandas, então, replicantes. As bandas ensaiavam nos mesmos estúdios, então tinham uma troca interessante. Aí tu ia para o interior viajar, parava o ônibus num lugar, tinha uma banda indo para outro lugar, sabe? Era uma coisa legal e inacreditavelmente os caras nos pagavam ainda. Era tudo isso e os caras pagavam ainda pra gente tocar. Tá, mas e como é que parou essa vibe aí? Parou porque chegou num momento que o engenheiro seguiu. Os engenheiros seguiram, mas chegou uma hora assim que o meu vocalista tinha que decidir se ele queria ser médico ou cantor. E graças a Deus o cara decidiu seguir a medicina. Isso aí. A música agradece muito. E eu também estava... Eu fiz o curso de Direito na URGS. É um curso de 5 anos. Eu levei quase 9 para completar. Te formou em Direito? Me formei em Direito, mas assim, quase fui jubilado, porque eu também não conseguia. As duas coisas eu não conseguia fazer. Mas foi uma época super divertida, até hoje a gente se encontra, toca de vez em quando. Daquela turma do Scaleri, então, ali, da Redenção. Sou daquela turma. Sou da turma da Terreira da Tribo. Terreira da Tribo. Tinha shows. Ocidente. Exatamente. Eu só ouço eles falando aqui, viu, pessoal? Nessa conversa eu não me meto. Eu vi no canal, acho que foi no Prime Cultura, ou coisa assim, um filme que falava dessa época do Scaler, dos anos 80. Vi isso também, bem bacana. Apareceu o Juremir Machado dando entrevista, falando do cenário cultural. No Canal Brasil, acho que é o Canal Brasil. Pô, cara, o Toninho do Scaler ali... Eu sou, Jason, velho, então assim, meus filhos dizem o seguinte, nós vamos ver o DJ tal tocar. Daí eu falo, mas como o DJ tocar? O que ele toca? Qual é o instrumento que ele toca? Para mim, tocar é uma banda tocando, né? Claro. O DJ toca o quê? Qual é o instrumento? Fica ali fazendo aqueles... Fica fazendo aquele negócio ali. Isso aí dá polêmica, se é música ou não. O Carlos Guimarães teve que responder um monte de gente nas redes sociais. Mas de hoje, o que tu curte? Rock ainda? Rock. Do Inter, né? Eu gosto de rock. Gosto de rock, Sente saudade nessa época? Sinto saudade, mas não sei se eu gostaria de novo, tá? A vida de músico é uma vida super complicada, né, cara? Super complicada. Mas tu bebia, virava? Cara, eu sempre fui calmo. Vida sempre louca? Fui de namorar. Nunca fui vida louca. Fui de namorar, assim. Mas era... romântico? Cristiano. Mas era uma época de muita oferta na praça. Bom. De namoro ou de tudo? De tudo. De tudo. Vida louca. Anos 80. Poderia ser vida louca. O Dani Dubin não foi vida louca. O mercado era comprador, naquela época. Pô, mas tu pegou finalzinho da ditadura ali, do começo da... Sim, a gente fez uma música que falava de exército na época e o meu pai ficou... preocupado, falou pra gente ter os passaportes em dia, porque na cabeça dele, que viveu ali realmente a época dura, que a gente podia ter problema. Mas tu chegou a enfrentar algum tipo de censura? Não, teve censura, sim. Nós tivemos uma música, Silicone, foi censurada. Uma música que hoje tu ouve, é uma música bobinha, assim. Ela foi censurada. E era silicone? Uma coisa... Você não conhece a música? Fala do... Logo surgiu o silicone no Brasil, no seio das mulheres. Exatamente. Perfeito. Que hoje não tem nada demais. Absolutamente nada. Mas falar isso lá atrás era... Mas não tomou borrachado dos caras? Não, isso não. Não que lembre. Vamos voltar para o assunto chato, então? Vamos voltar? Porque o Dani falou há pouco de um jogador que sempre mexe muito com a torcida. D'Alessandro, e aliás, falou de uma dívida aí, se você quer acompanhar o que disse... entrou numa treta com o D'Alessandro. Dani, eu ia perguntar isso agora. Volta que há pouco o Dani falou sobre uma dívida e Delcir Sonda andou recebendo do Inter esses dias. Mas você e o D'Alessandro não se fecharam, Dani? Eu não... Até agora eu não sei o que aconteceu. Eu passei já várias vezes pelo D'Alessandro no Beira-Rio, a gente se cumprimenta, tudo. E um dia aconteceu aquilo, ele falou aquilo.
Eu acho que ele se referia a outra pessoa, porque ele citou vários fatos que eu não. Mas tu era contra a recontratação do D'Alessandro? Não, eu era a favor da recontratação dele. Então não era contigo. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou, não, porque tem um conselheiro que faz fake news, que ataca jogadores. E ex-jogadores e pede para bater foto depois. Eu não sei do que ele estava falando, imagino que ele estivesse falando de outra pessoa. Meu advogado falou com o advogado dele, e o advogado dele disse que ele estava se referindo a outra pessoa, etc. Teve esse contato, então, de advogado? Eu pedi na época, através do advogado dele, para que ele, então, viesse a público de novo e se retratasse. Ele preferiu não fazer isso. Não tem problema nenhum. Para mim, eu até botei uma notinha um dia depois disso. Bola ao centro. O D'Alessandro é um cara que sempre teve todo o respeito da nossa direção. E é um cara que no futuro pode vir a trabalhar no Inter profissionalmente. Acho que tem todas as condições. Então, eu considerei aquilo um grande mal-entendido. Mas obviamente que uma discussão com o D'Alessandro pública... Tu vai sair perdendo sempre. Por que um clube... E o cenário do Internacional na última eleição ficou um cenário de muita traição, de muito ódio e de muito leve trás. Por que isso aconteceu? Eu acho que é porque pela primeira vez a gente está tendo um presidente que não saiu da chamada casta colorada. Então, assim, o Alessandro é um cara que veio da arquibancada, é um cara que já tinha concorrido a vereador por um partido político, que é o PT, que é um partido polêmico. Foi chefe de gabinete da deputada Estela Farias, eu acho, do PT. Isso eu não sei, não me lembro. Foi diretor do Detran. Diretor do Detran. Criou a balada segura. Diretor-presidente do Detran, que criou a balada segura. Então, é um cara que alguns conselheiros não aceitavam, achavam assim, não, mas esse aí tá furando a fila. Bom, todo colorado que estiver em dia com a sua mensalidade, for conselheiro, pode querer ser presidente. Né? E as urnas mostraram que o que a gente estava se propondo era mais interessante do que o outro candidato, o doutor Aquino, que também é um grande colorado, que pode a qualquer momento vir a ser presidente do clube, tem todas as condições, mas eu acho, Cristiano, objetivamente, que isso trouxe um primeiro ranço. E depois eu acho que as pessoas estão muito raivosas, né? Muito raivosas. A gente pegou a pandemia e as pessoas ficaram mais irritadiças. Sim. Muita gente teve um problema financeiro. Problema financeiro, problema de saúde. Mas Dani, mas veja só. Quando começou a movimentação da eleição, o Inove Inter, que é o movimento que tu faz parte, ele tinha ali parceiros potenciais candidatos. Eu lembro do Roberto Sigma, José Amarante, né? E até, vai compor a chapa por aqui. E daqui a pouco tomou um rumo diferente e compôs com a Academia Colorada, que é o movimento do presidente Alessandro Barcelos. Isso. Aí daqui a pouco o Sigma vai e se abraça no Aquino e a seu vice de futebol. Uma mudança completamente, sei lá, do sol para a lua, da água para o vinho. Por que acontece essas coisas? Eu acho que é porque as expectativas das pessoas não se tornam realidades e elas buscam outros caminhos. Eu não vejo isso como problema, mas o que eu vejo como problema é no momento que terminou a eleição, teoricamente, para tudo, todo mundo puxa para o mesmo... Todos colorados. A verdade é que é difícil isso, né? É difícil. É isso que eu não entendo. E o pior é que está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Isso é ruim. É ruim. E, de novo, só o campo que vai fazer com que isso se acalme. Tem eleição esse ano.
eleição esse Imagino que a ideia da gestão é lançar um candidato para seguir o projeto. Mas esse candidato só vai se viabilizar se tiver uma taça no armário? O certo seria que não fosse assim, né? Que tu colocasse na balança tudo que foi feito, recuperação do clube, uma projeção, bom, se essa administração continuar ali na frente, vai acontecer coisas boas. Na vida real, uma taça no armário conta muito. Eu espero que a gente consiga as duas coisas, que a gente consiga a taça, porque nosso torcedor e nós precisamos, os colorados precisam voltar a ganhar títulos, o clube precisa disso, e acho que o que está sendo feito na gestão são coisas que também ali adiante vão ter uma repercussão importante. Vem aí a Liga, que é uma coisa muito importante também para os clubes. Acho que sai esse ano? Eu acho que sai esse ano. Para a organização do Brasileiro desse ano? Não, acho que para a organização do Brasileiro do ano que vem, mas talvez com repercussões financeiras este ano. Casualmente, o presidente Roberto Guerra do Grêmio falou a mesma coisa, que acredita que possa entrar aporte financeiro este ano, sim, mas a organização no ano que vem. Aí não sabe se é a Libra, se é a Liga Forte, alguma coisa nesse sentido. O presidente Alessandro Barcelos é um dos caras que está à frente disso, diariamente, em contatos, etc. Brigando muito, Cristiano Jason, para que a distância dos Flamengos e Corinthians não seja a distância que tem hoje, em termos de recebimento de televisão. O orçamento hoje do Flamengo é 1 bi, né? Pois orçamento do Flamengo. Mas eles podem crescer com torcida, com outras coisas que eles sempre vão ter mais, claro, que o Inter, por exemplo. Mas a televisão está muito desproporcional e o Alessandro tem brigado muito e acho que vai ter sucesso para que essa disparidade não continue, porque um campeonato, para ter graça, os times têm que ter mais ou menos, claro, um equilíbrio. Senão não tem graça. Se sempre ganhar Flamengo, Palmeiras, Flamengo, ficar revezando, vai virar Inglaterra. Não tem nenhuma graça. Agora, eu fiquei assim, tanto quanto curioso com relação à reeleição. O nome já tem, se for para reeleição, é o presidente Alessandro Barcelos. A gente não falou sobre isso. Não tem tempo para falar sobre isso. Acho que é improdutivo falar sobre isso. Mas a pessoa vai estar com um bloco na rua ainda. A oposição já começa a se movimentar. Mas isso é ruim. Eu acho ruim. Mas se o Alessandro quiser, vai ter meu apoio, obviamente. E tu não quer pegar essa bronca aí? Sonha em ser presidente? Eu acho que em algum momento talvez sim. Mas não nesse momento, obviamente. Eu acho que nós estamos bem servidos. O Alessandro é um cara diferenciado, um cara que tem o clube hoje na cabeça, com detalhes, e tem uma visão muito clara. A gente definitivamente passou a valorizar os profissionais do clube, em detrimento, muito entre aspas, a função política. Então vocês têm visto, assim, no futebol a gente procurou, desde o Emílio Papaléu até agora, pessoas com um perfil muito político, de trânsito, e que deixassem os executivos tocarem, né? Então, assim, a nossa ideia desde o início foi: os políticos dão as linhas gerais de o que eles querem, o que a gente quer do clube, e deixa que os profissionais das áreas toquem as coisas, porque o clube é feito dos profissionais, né? Nós, políticos, a gente passa, né? Eu acho que esse é um caminho que tem que ser ainda mais incrementado antes mesmo de virar SAF. Profissionalizar ainda mais o clube, não só no futebol, marketing, em todas as áreas, do que próprio, vou virar SAF. Tu tem toda a razão. Se alguém que venha a ter interesse em comprar ou participar financeiramente de um clube, se ele chega e vê que tu está organizado, que teus processos, que tua organização é profissional, o teu clube vai valer X. Sim. Se
o cara chega e vê que é uma esculhambação o negócio, mas vai valer muito menos. Então, por isso que a gente está nesse processo, para que se um dia a gente for virar SAF, que a gente venda uma participação por muito dinheiro, né? Para valer a pena. Porque o que a gente vê hoje sobre SAFs são os clubes desesperados, né? Que precisam de dinheiro. Não sei se... A gente falou há pouco da questão da dívida do Inter, são 600 milhões, mas para manter o dia a dia precisa de entrada de recursos. O Inter se encaixa nesse perfil, Dani, hoje, de clube desesperado? Não se encaixa, definitivamente não se encaixa. E por isso nós temos tempo para pensar isso, tempo para ver o que vai acontecer com os outros, e aí nós mais velhos nos lembramos o que aconteceu naquela época que o Grêmio fechou rapidamente com a ISL. Existia uma pressão para que o Inter fechasse com alguém. Com a Coque Tavares. Coque Tavares era uma delas, e a gente ficou, não, peraí, vamos ver como é que é isso, vamos estudar, e deu no que deu. Então, não estou dizendo que vai dar errado o SAF, não é isso, mas assim, vamos com calma. E o Inter foi, se não o primeiro, um dos primeiros a se alertar para a Lei Pelé. A Lei Pelé para proteger, e fez com que o patrimônio não se esvaísse de uma hora para outra. Exato. Eu lembro ali no Inter surgiu, acho que ali o Fábio Rockenbach, Lúcio, Nilmar. O Nilmar já foi a gestão Carvalho que colheu os frutos, mas foi o Fernando Miranda que contratou. Veio do Matsubara, ele e o Sidmar, um veio depois. O Sidmar era outro centroavante. Então, naquela época, o Inter se alertou. Nosso amigo João Pancinha. João Pancinha. O Inter, Dani, não contrata. O torcedor tá aí, você pode estar olhando essa entrevista em, sei lá, meses depois, e o Inter pode já ter um grande reforço. O centroavante. O Inter não contrata um grande centroavante porque não tem a opção no mercado, ou porque... É isso que estamos falando. O dinheiro é escasso e tem que ser com responsabilidade. Não dá para entregar um caminhão de dinheiro para alguém. Não contratou ainda porque o que a gente queria não foi possível contratar, né? Os que a gente queria, a gente não teve condições. Quem são os? Yuri Alberto? Nós não optou pelo Corinthians. Não posso dizer nomes, obviamente, mas assim, o tipo de contratação que a gente está tentando fazer é o mesmo tipo que deu certo no semestre passado. Que foram jogadores que ninguém estava falando, ninguém estava olhando. E que deram muito certo. E deram certo em sua grande maioria, né? Quase todos. O Inter só errou no centroavante, não conseguiu um centroavante. Que foi o alemão, depois veio e deu boa resposta. Agora, as outras contratações, poxa, o Inter acertou. Eu acho que o alemão é um cara que vai nos dar muitas alegrias esse ano, mas nós precisamos de mais quantidade e alguém para, no mínimo, bater de frente com o alemão. E nós vamos contratar, a torcida pode ter certeza, vamos contratar nos próximos dias aí, entrar Libertadores, tudo der certo já com esses jogadores. Mas dentro de uma realidade. Não adianta a gente dar o passo maior que a perna. A pior coisa no futebol é tu não cumprir com os teus compromissos. Pagar em dia. Isso é muito pior do que tu não contratar. Muito pior. Ô Dani, falar em pagar em dia e contratar, aquele episódio que deu da paralisação, estava muito atrasado? Foi... ruído? O que houve ali? A gente considerou aquilo um ruído de comunicação, porque no mesmo dia foi pago a parcela prometida. E, não, mas vocês saíram correndo e pagaram. Não é verdade. Já tinha sido feito o trâmite bancário e ia ser feito o pagamento naquela tarde. E aí, por razões
Eu considero de comunicação, aconteceu aquilo, foi um episódio chato, um episódio ruim, mas vou dizer assim que tanto que nós chegamos no segundo lugar. Serviu. É um episódio que não teve a importância toda que se deu. E chegar num segundo lugar, a gente brasileiro, né? A gente costuma... Segundo com campanha de primeiro, né? Porque tinha o Palmeiras... situação de campeão. Mas a gente costuma dizer assim, o segundo é o último. Não é verdade. Não é verdade. No mínimo é uma vaga direta na Libertadores que tu já arranca o outro ano com 3.600.000 dólares, que são os jogos em casa. Exatamente. No gauchão, segundo pode ser o último, né? Aí sim. Aí sim. No gauchão, segundo pode ser o último. Aliás, Dani Dubin, que deu uma declaração no ano passado... polêmica, né, também com relação ao rival, dizendo que não estavam no mesmo patamar. Não, também não é verdade. É só ler o que eu... O problema... o clique, nós precisamos do clique, Dani, não adianta. Eu sei. O que tu falou, então? Que naquele momento o Grêmio e o Inter não estavam no mesmo patamar, no sentido de que a nossa realidade na A era uma, do Grêmio na B era outra. Vocês nunca vão ouvir um negócio meu desmerecendo o Grêmio, etc. Eu fui, depois que eu vi o tweet da rádio, eu fui ouvir de volta o que eu tinha falado e obviamente não era o que tinham Foi uma entrevista pra ti, não foi? Olha ali, ó. Mas não foi o Jason que tweetou. Eu só entrevistei, eu só perguntei. Mas tudo bem, é do jogo, deu um pouco de... Deu um barulho. De estresse ali, o Denis, que é um cara que eu gosto e me dou bem... Me deu uma letra, o Bagé, que é meu amigo também, me deu uma letra, mas tudo bem, faz parte do jogo. Ô Dani, recentemente no Cadeira Cativa, lá do Luiz Carlos Reck, na TV Ubra, tu declarou que o Inter pode comprar o Vitão, deve comprar o Vitão com recursos próprios. São 4 milhões e alguma coisa de euros. Foi realmente isso que tu disse? Ou pode comprar o Vitão mesmo com recursos próprios? Não, eu tenho certeza que nós vamos dar um jeito de comprar o Vitão. Por quê? Porque o Vitão é um cara que a gente enxerga na seleção brasileira daqui a pouco. Com certeza. Aliás, o Vitão não tem passe estipulado, né? Não. Ou tem? Não tem passe estipulado. O Vitão não tem passe estipulado. Isso foi explicado, meu Deus, por quem que isso foi explicado? O William Thomas explicou. O Vitão não tem passe estipulado. Então, o William Thomas explicou, tá explicado. Então, esse valor é 4 milhões e meio, só se daqui a pouco já veio algum documento. Não, acho que eu estou confundido com o Wanderson. Que o Inter comprou. Já comprou. Isso sim, que foi um baita negócio. Que a gente acha que o Vitão, em alguns anos, vai valer muito mais. Então, assim... A gente só não vai comprar o Vitão se for impossível de comprar ele, mas... Já deu uma mudada aí no discurso, agora já deu... O presidente até brinca comigo com essa declaração. O que eu quis dizer é que nós vamos comprar ele de qualquer maneira. Vamos comprar ele porque nós vamos ter o retorno no campo e depois um retorno também com esse jogador financeiramente. A gente não tem dúvida nenhuma a respeito disso. Tá, mas hoje o rival de volta à primeira divisão, com os reforços que contratou, com o Soares, hoje aquilo que você disse um ano atrás, hoje você já muda totalmente. O Grêmio tá na Série A de volta e nós estamos na Série A. A gente discute as mesmas coisas, as cotas de TV são as mesmas, a Liga, nós estamos falando juntos. Claro, parceria. Então isso mas que eu quero dizer. O Grêmio tá na Libra e o Inter tá na Liga Forte, né? Juntos pero no mucho. Não, mas tem um interesse em comum, talvez. Eu não sei exatamente o porquê do Grêmio não tá na nossa, entre aspas, na nossa Liga, né? Mas... o que está diferenciando as duas é essa briga no bom sentido, de não querer que a diferença seja tão grande entre Flamengo, Corinthians e o resto do mundo, né? E o Grêmio, obviamente, tem que concordar com isso. Então, me parece que o Grêmio
até porque passou por uma campanha eleitoral, etc., não se atentou muito ainda. O Alessandro Barcelos está mais dentro desse assunto do que o Grêmio. Teve mudança de... Eu acho que na hora H todo mundo vai ficar junto, porque não faz sentido tu ter duas ligas, né? Faz nenhum sentido isso. Eu também concordo contigo. Quem é que ganha o Gauchão esse ano? O Grêmio com o Soares ou o Inter vice-campeão brasileiro? Tem favorito? Não, nunca tem favorito, isso não existe, né? Não existe. Desde que a gente perdeu pro Grêmio no Beira-Rio 1-0 antes de ir em 2006, isso? 2006. Não, foi 1-1 o clássico, o Grêmio campeão gaúcho. Isso, foi o Mano foi 1-1, o Fernandão fez 1-0 e o Pedro Júnior fez de nuca. Isso. Pedro Júnior ou Paulo Ramos, não lembro, foi um dos dois. Tava naquele jogo. Virou música, inclusive. Então, assim, ali se tu olhasse assim, mas para aí, o Inter era muito favorito. Melhor, muito favorito, e nós perdemos o Gauchão. É verdade. Então não tem, isso não existe. Não, o último Gauchão, o Inter era favorito. Naquilo que tu mesmo disse. As prateleiras estavam diferentes. Era a segunda divisão, né? Vocês forem me inventar o Miguel Ramírez, Cacique Medina e... Nós não inventamos, né? É que é interessante a gente pegar reportagens, tudo lá quando aconteceu isso. Palmeiras não só queria, o Palmeiras ligou para o Alessandro e pediu para que a gente abrisse mão do treinador, do Ramírez, porque a gente, segundo eles, você já tem o Abel, deixa a gente pegar... E a gente já estava palavrado com ele e não quis. Era um treinador, na época, desejado, um treinador que estava subindo. Sim. E nós apostamos nele. Não deu certo e não só por ele. Nós temos a nossa parcela de culpa também. O Palmeiras ligou pedindo para abrir mão. Ligou para o Alessandro. Sim. Essa eu juro que eu não sabia. O Palmeiras tentou salvar o Internacional. É que hoje é fácil Hoje falar. É fácil. Hoje é uma barbada. Tá, mas aí, agora, então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Teve o erro com o Ramírez. Pra mim teve um grande acerto com o Eduardo Cudê, que depois resolveu arrumar as malas e ir embora. O Eduardo Cudê, eu acho bom técnico, mas... Não, mas foi um acerto. Pôs os bastidores... Bruxo do meu presidente. Não, mas bruxo do Barcelos. Mas eu achei um bom treinador. Não dá pra dizer que não. Minha opinião, não sei a tua, Dani. Mas enfim, na minha opinião, o Eduardo Cudê deu certo. Aí tá, vai lá, continua com um técnico estrangeiro. Aí vem o Ramírez. Como é que o Eduardo Cudê deu certo se no meio do caminho ele vira os arreios e se manda? Não sei, tu sabe, Dani, o presidente Marcelo Medeiros disse que ele, sei lá, pedia demissão a cada 3, 4 dias. Enlouqueceu. Bom, enfim, tudo bem. Pediu pra sair. Aí, mas Eduardo Cudê, pra mim, deu certo. Aí vem o Diego Aguirre, que é um cara que já passou, que é ok. Mas aí depois vem as duas que... Ramírez, que é um fracasso. Tu não tá. É que Eduardo Cudê, Abel, Miguel Ramírez. Estrangeiros, né? Tá. Aí vem o Ramírez e aí vem o Medina. Aí acho que depois do erro Ramírez, que a gente só foi detectar depois que foi contratado, eu tô contigo nessa. Contratação tem que analisar antes. Tem que dizer assim, quando chega... Tem que dizer se vai dar certo ou não. Wesley Moraes, o centroavante, quando o Inter contratou, achei, perfil bacana. Não deu certo, faz parte. Mas aí vem o Medina. Ali foi um erro gigantesco. Mas é que... Como é que é escolhido? Aí parecia uma insistência. E aí vem o Mano... É que não foi uma insistência. Ninguém disse o seguinte, não, vamos até dar certo um treinador estrangeiro. Não é assim que as coisas acontecem, né? Tu tem lá o Capa, que é os mesmos técnicos responsáveis por trazer o Wanderson, descobriu o alemão. São os mesmos caras que nos mostram um negócio e dizem, olha, para esse momento eu acho que esse técnico aqui. Aí a gente faz mais pesquisas, fala com um, fala com o outro. Mas não tinha outras alternativas? O Capa não larga 2, 3 nomes e aí avalia? Mas eu não
não posso dizer quais eram. Tá, não, mas tudo bem, mas não é só um nome. Não, larga não é na mesa. Isso, as opções. Mas as opções eram piores, vamos dizer assim. O Paulo Souza, vocês estavam embarcando para Portugal e o Flamengo deu uma... Ali vocês tiveram sorte. Pois é, mas é que é um treinador também. O cara foi treinador da seleção da Polônia. Não é qualquer um. Imagina, vocês iam ter um pelão no CT lá, que ele mandou botar no Flamengo e botar no Beira-Rio. Mas o dia que surgiu o Paulo Souza, eu falei com um empresário influente no futebol, que conhece muito e que me disse: é fria. Não contrata que é fria, porque ele não sabe lidar. Ele não sabe lidar no vestiário com os jogadores. Falou com o Baidec? Não sabe. Um empresário influente, eu não posso falar. Não posso falar do futebol português. Olhando para trás, talvez se a gente tivesse dado alguns reforços que o Miguel nos pediu, talvez ele tivesse dado certo. A gente não teve capacidade financeira, não fechou ali as coisas e a gente não deu esses reforços. Eu acho que o Inter é muito gigante pro Miguel Ramírez. Miguel Ramírez não sabia onde ele estava pisando. Eu acho que sim. O Miguel Ramírez, ele não sabia... Ele achou que o Inter fosse o quê? Uma startup? Uma universidade. Ele não tinha noção, ele não se informou. Porque quando vocês contrataram o Miguel Ramírez, lá começaram a conversar, enfim, ele tinha que ir pelo menos no Google ver de cá. Vamos, ele é 3 vezes campeão brasileiro. Opa, Libertadores. Ele não fez nada disso. Com todo respeito, enfim. Ele tinha sido campeão da Sul-Americana. O Independiente Del Valle. Pegou um time bem mais ou menos e era espetacular ver aquele time dele jogar. Que a torcida não lota uma Kombi. Mas que ele começou lá atrás, anos e anos, sem muita pressão, um time, né, Dani? Verdade. Agora eu tenho um amigo meu... O Cacique Medina já é um pouco diferente. É um cara, tava fazendo uma campanha boa no Tajeres. O Tajeres é um time que tem uma torcida. Não é um Boca Juniors, mas tem uma torcida. Cunha foi jogador do Nacional. Foi. Mas... Parecia, estava cotado para a seleção uruguaia. Contratou o Pedro Henrique. Pedro Henrique contratou ele ligou o Pedro Henrique e disse: vem, preciso de ti. Só isso já pagou. Valeu. Mas eu vou te falar o seguinte, a eliminação pro Globo foi cara, hein? Foi horrível. A eliminação pro Globo... ali foi doído. Ali foi... Você coloca a eliminação pro Globo e a gestão de vocês. Qual o vexame maior? É vexame, desculpa, é vexame. É Globo ou é Mazembe? Não, acho que foi Mazembe ainda. Né? Coloca o Mazembe, porque pra chegar tem que ganhar Libertadores ainda. O Mazembe custou mais caro, as pessoas que estavam lá. Sim, o prejuízo tá pagando. O prejuízo. Sim, mas só que naquele mesmo ano, 5 meses antes, tu ganhou a Libertadores. Tu ganhou a Libertadores. Pra chegar lá, fazer aquele fiasco mazembístico, tu ganhou uma Libertadores. O do Globo foi... O Globo? Os dois foram muito ruins. Muito ruins. Muito. Agora, eu tenho um amigo meu que disse o seguinte... Mano Menezes vai desembarcar no Beira-Rio, não vai treinar só o time, ele vai treinar a direção também. Um amigo meu que me falou isso. E vai treinar a direção. Você concorda que o Mano Menezes treinou todo mundo lá no Beira-Rio? Acho que não. Ele tá falando, ele pensou que nem ele pensou a tua frase, aquela que repercutiu no Twitter. Isso é um cafajeste, O que eu disse é Mano Menezes. Foi o que agora viu só? Por ser experiente. O treinar a direção é ajudar a focar. Daqui a pouco faltou isso pro Miguel Ramírez. Faltou isso pro próprio Cacique. O Mano, por ser da aldeia, conhecer a aldeia, conhecer as pessoas e como o barulho toca aqui, velha guarda, ele vai ajudar. E não é pejorativo isso. O Mano foi o cara certo, na hora certa. Sim, é verdade que ele também precisava. Também, ele disse time isso. Como o Inter, isso é muito claro, assim. E está fazendo o trabalho que está fazendo, mas os críticos gostam de dizer o seguinte: bom, os erros são da direção, as coisas boas, então é porque o Mano chegou. Mas não foi Deus que trouxe o Mano, né?
Foi essa a direção, mas né? o próprio Mano nas coletivas ele fala, olha, eu também tenho culpa no processo de não estar contratando, eu também acho que tem que escolher certo. Sabe por quê? Porque quando ele foi contratado, a gente deixou bem claro para ele qual era a situação, o que a gente queria, como é que as coisas iam acontecer, e desde o início ele foi muito parceiro. E ele correspondeu muito mais à expectativa que vocês criaram? Eu acho que sim, Cristiano, mas até nessa parte interpessoal. Eu não imaginava que ele ia ser aplaudido em cada jogo do Inter no Beira-Rio. Ele conseguiu nesses meses, e aí tem muito do trabalho da filha dele, que faz um trabalho... Da Camila? De assessoria muito legal. Camila, queremos o Mano Menezes aqui no dos dois, hein, Camila? Então as pessoas viram o outro lado dele, sabe? Um lado mais humano dele. Porque eu também, como torcedor, lá atrás, tinha ele como um cara meio turrão. Cometeu erros. Um cara meio... sabe, mais bronco, assim. Porra, mas não é nada disso, né? E claro, como todos nós, o cara foi melhorando, vamos dizer assim, entendendo que faz parte essa relação com o torcedor, etc. E hoje é um cara que se comunica super bem. Eu acho que aí a importância da Camila, filha dele, que é jornalista, o Mano deu uma entrevista semana passada, super elogiada, que ele abre tudo, assim, né? Tudo que pode ser. Eu acho, Dani, que a entrevista, ela bem conduzida, tu tem que prestar atenção para tu poder absorver as informações. Ela é muito boa. O que não acontece nas coletivas hoje. Nas entrevistas coletivas, olha, são colegas, mas tem muita gente despreparada fazendo... Não passa pano. Gente despreparada, fazendo pergunta que... Eu fazia parte de uma coletiva que se o cara fizesse uma pergunta boa, ela seria destrinchada pelos outros. Eu concordo contigo, cara. É que não dá para o Cristiano Silva ter uma pergunta e o cara da rádio Tupamceneban lá ter uma pergunta também. É que a coletiva é um assunto diferente também. Não é uma entrevista como essa, por exemplo, o Dani, essa entrevista que o Dani tá dando, ele não dá essa entrevista na zona mista do Beira-Rio. Ele vai dar uma outra entrevista. A gente vai lá, vai perguntar sobre reforço, sobre falta de dinheiro, mas é justamente que a gente perguntou aqui tá também. Falando. Mas a gente vai e vem, a gente tem tempo. O Mano foi na Rádio Guaíba lá, foi uma entrevista maravilhosa. Espetacular. Sentou tranquilo, informar como é que vai ser, papapá. E não é que o Mano tenha mudado. Na verdade, o Mano sempre foi assim, mas cara. Acho que o Mano mudou. O Mano, na época de Grêmio, foi assim. Na época de 15 de Campo Bom, é claro que tomava as lambadas, toda a pessoa quando toma Até hoje, ele toma e fica meio... Mas eu acho que foi importante na questão do Mano a mídia bem trabalhada, a mídia social bem feita. Também. O Mano chegando, feliz, sorrindo, convocando o torcedor... dando uma atenção pro torcedor, uma criança. Pô, aí sim, esse é um lado humano que ninguém viu, mas a gente até nem via porque não tinha mídia. O Twitter, Facebook, Instagram, vendia pra cá. É uma ferramenta que, trabalhada de maneira positiva, só tende a crescer. O problema é que tem muita gente que trabalha da maneira que destrói. Eu acho o Twitter hoje... uma arma. O Twitter é um revólver hoje na mão de pessoas erradas, faz estrago. Eu usava bastante para me comunicar com a torcedor. Quando tu era pedra, depois tu virou vidraça. Mas eu tentei usar, mas ele é um ambiente assim, raivoso. Muito As raivoso. pessoas também são... O que eu bloqueio de gente é uma coisa impressionante. As pessoas acham que é terra sem lei. Exatamente. Sem lei. Esse é o problema. O grande problema é esse, acharem que é terra sem lei. Mas não é sem lei. Não é. Tem lei. Tem lei. E tem lei duríssimas as leis da rede social. Dani, para a gente encaminhar o encerramento, o Inter fez uma limpa para esse ano, né? E tirou alguns jogadores, algumas lideranças de dentro do vestiário. Umas até que a torcida demitiu, eu coloco entre aspas, como por exemplo o Edenilson, que eu até vinha com condições, mas a gente nota que o ambiente já não estava conspirando, né, a favor do cara, e isso pesa. O jogador sente. Tyson foi o último, Edenilson, Patrick lá atrás, Cuesta, Rodrigo Dourado, todos jogadores classificados como
derrotados. A torcida gosta muito de falar sobre isso e eu não concordo, porque eu acho que o Abel Braga foi assim e se transformou num super campeão. Marcelo Groi no Grêmio era crucificado e se transformou num super campeão. Tu quer pegar a história, Valdomiro no Inter foi vaiado. Não, depois virou isso serve, mas serve. O Inter fez uma limpa. Eu não chamaria assim, tu usou uma palavra, a primeira palavra, eliminar. Não. Foram demitidos pela torcida, eu usei esse termo. Desde o primeiro dia da gestão e na nossa campanha também, a gente tinha na cabeça que nós precisávamos mudar o vestiário, mudar o grupo do Inter. Era claro que existiam jogadores que não tinham mais clima, que a gente precisava botar jogadores com outro tipo de cabeça, jogadores que já tivessem vencido bastante nas suas carreiras, que fossem bons de grupo, que agregassem sangue no olho. A gente demorou para fazer isso porque tinham contratos mais longos, porque não se tinha dinheiro para se demitir jogadores, então tu tinha que esperar uma série de coisas, mas assim, a gente foi conseguir fazer isso ano passado, em que se teve uma mudança importante da fotografia. Hoje a fotografia é completamente diferente, para melhor. Para melhor, nesse sentido, não que esses jogadores que tu citou não sejam bons jogadores, mas a gente precisava de outro tipo de jogador. Oxigenar. Então, assim, mas o Edenilson vai para não sei onde e vai jogar bem. Que ótimo, que bom que ele vai jogar bem. Eu acho que vai mesmo. Ele vai ter um outro tipo de ambiente e vai jogar bem. O Cuesta, outros todos. Mas aqui não dava mais. A gente precisava de outro tipo de jogador e, de novo, o segundo semestre do ano passado provou que a gente tinha razão, que jogadores... Porque quando se buscou um Depena, jogadores assim, não foi só porque ele chuta bem, não é isso. É um cara que tem cabeça, é um cara bom de grupo, um cara... Tu fala com ele, tu vê, tem uma inteligência maior que a maioria dos jogadores. Então, isso tudo é importante no futebol, não tenha dúvida nenhuma. E a derrota para o Globo, que tu citou, tu vê o Inter em campo e tu vê que aquilo ali não é só faltou futebol para o Inter, porque no futebol o Inter era 20 vezes melhor que o Globo. Muito. Ali aconteceu alguma coisa de cabeça, de se abater, de não sei o quê. E não dá pra gente perder jogos assim. Pode perder jogo na bola, a bola entrou, não entrou, etc. Mas não porque tu ficou mais deprimido que o outro time, que tu não tem pro sabe que não teve comparação com o Globo, não dá, vontade, eu não sei o que aconteceu ali, mas o fato é que não se pode perder jogos assim, dessa maneira, né? Não pode, o tamanho do Inter não. O Tyson saiu meio que atirando, entre aspas, também, né? De certa forma decepcionou vocês a forma como ele sai. Não é isso. Decepcionou vocês o que ele falou depois, dizendo que tinha acertos e deixou de ganhar dinheiro lá fora? Não, eu vou ampliar. Por favor. Decepcionou o Tyson em si do primeiro ou último dia, porque ele vem para ser essa liderança no vestiário, esse cara campeão, identificado. Não, eu acho que ele fez o possível, nunca faltou vontade, ele nunca prejudicou nada. Acho que ele tentou fazer o melhor dele. Ele liderou o motim, aquela paralisação? Não teve isso. Não aconteceu isso. Mas eu, por exemplo, fiquei chateado de ouvir ele falar coisas do Alessandro, tendo visto o esforço que o Alessandro fez para que ele viesse. Então foi uma injustiça aquilo que ele falou. Não sei por que ele falou aquilo e daquela maneira. No outro dia ele mudou o discurso, né? Mudou. Mas aí daí tu já falou. O estrago, né? já tinha sido feito. Falou. Né? O Inter foi extremamente correto com ele em tudo. O cara é um ídolo nosso. Portas abertas sempre para ele no clube. Eu acho que pegaram ele de mau jeito nessa entrevista. Ele falou coisas que depois de noite, pode ter um jogo tomado alguma coisa. Magoado. Mas não. Mas era algo que ia acontecer. Nós já sabíamos que Tyson
teria a tentativa de uma rescisão amigável. Amigável, ele tá lá jogando, numa Estreou boa, fazendo gol. já fez gol, então que siga a sua carreira, tudo, e o Inter vai estar sempre de portas abertas para ele, né? Um ídolo nosso. Dani Dubin, teria assunto faz umas 5 horas convidado aí. no dos dois. Tu acha que eu vou chegar em casa e meu filho vai dizer, pá, cara, não devia ter falado Eu aquilo. acho que... Deixa eu ver uma coisa. Quanto é que o Inter estava devendo pro D'Alessandro? O Inter deve pro D'Alessandro ainda, Esse né? era um assunto. O Inter tem dívida com o D'Alessandro. Pro D'Alessandro ou pro Delcir Sonda? Não, por D'Alessandro. Ah, Aqui o Dani disse que vocês têm que chamar o William Thomas. Vamos Tem que chamar William Thomas, queremos o você Zanardo, aqui também. O Zanardo, o CEO. o pouco cabelo que ele tinha já Zanardo. Mas, tá mas indo. só para esclarecer, Zanardo. se deve, não é que não pagou, são acertos, Isso. parcelas que estão por vencer, que não é, Isso. nunca pagou, são acertos. Não tem nenhum problema com ele. Eu acho que não, acho que Até porque, até para fazer um esclarecimento, o D'Alessandro também sempre foi muito parceiro, não até dessa gestão, mas de outras em relação a dívidas anteriores. Sempre. Acho que a entrevista foi muito tranquila, acho que não vai ter crise em casa. Acha que eu posso chegar. Pode chegar bem, pode chegar bem. A torcida do Palmeiras daqui a pouco pode comemorar o fato de Ele torcida- ligou. Ramírez ia pro Palmeiras, o Inter não deixou. A gente já estava palavrado. E veio Abel Ferreira pro Palmeiras. Olha, tu vê que... Ah, é? Direto? Não teve ninguém antes? Não, Olha- aí, ao olha invés do que- Ramírez foi o Abel Ferreira. Olha o que é fantástico o mundo do futebol. O mundo. O mundo é fantástico. Imagina, tenta fazer um exercício assim. Tá, mundo- Palmeiras, o eu mundo- libero o Miguel Ramírez. E aí vai Aí o contratar Inter, o Abel. tem uma português lá no português PAOK lá, veio o Abel Ferreira pro Inter. O mundo colorado, né? Esse mundo Mundo Colorado, bom Vamos projeto. convidar os colorados Por a favor. entrarem no site. Tu entra no é site que do faz? Inter, daí vai estar lá, Mundo Colorado. Tu entra, te inscreve. Tem que ser sócio. Não, tu Não não tem que precisa ser ser sócio. sócio. Tu precisa te cadastrar. Tá. Depois de te cadastrar, tu já vai ter acesso a alguns conteúdos. Mas se tu te associar, aí o Aí Mundo tá tudo Colorado liberado. se abre E aí o que tem totalmente no mundo pra ti. colorado pra mim, por exemplo? Vamos lá. Pra ti, tu vai ver todos os desafios do aquele negócio o do travessão, travessão, as entrevistas. todos os jogadores. Tu vai ver conteúdos exclusivos, entrevistas exclusivas. Tour pelo museu. Tour pelo museu, pelo estádio. Tu poderia ter visto o nosso jogo treino com o São José. Tá aí. Ninguém viu. Ao vivo. A imprensa viu, mas eu tava em casa, não A assisti. imprensa Poderia viu, ter. mas não pôde transmitir imagem. Não, só o mundo colorado. Tu viria no Mundo aí, ó. Colorado. Então, assim, é a maneira do nosso torcedor e nosso sócio se aproximar cada vez mais e a gente poder gerar conteúdo para o pessoal que não pode vir aqui. Isso já foi um projeto lançado no final do ano passado, né? Foi no final do ano passado e agora todos os meses vão ter incrementos de novas Ele coisas. já está rentabilizando algo para o Inter? Ele, no sentido de a gente ter mais sócios através dele, sim. Que bom. A gente já teve mais associações por causa do Mundo Colorado. Mas num segundo momento nós vamos ter patrocínios exclusivos de programas. Se vocês etc. quiserem entrevistadores pro mundo colorado, pode Já falar sei pra aonde- mim e já sei onde pegar. Fala com a gente aqui. O Cristiano é colorado assumido, eu não abri meu time ainda, mas Mas quem sabe tu abre. Não vou fazer isso agora. Mas faço as entrevistas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu nunca Dani, desconfiei Cristiano que o meu Silva amigo Cristiano era Cristiano colorado. Silva. Nunca. Na entrevista com Alberto Guerra, tivemos um encontro aqui, Dani, não sei se Das você organizadas. das organizadas. A máquina tricolor. Mas não brigaram. Não obrigaram. Não. Máquina tricolor e camisa 12. Camisa 12. Inclusive com o apelido do Cristiano Silva. Camarão. Camarão. Mas só pra... Tu é um safado, cretino. Tem que ser, né? Aqui Camarão não- é um apelido de infância. Tá, tudo é um bem, apelido tá de valendo. infância. Porque tinha um programa do Chico Anísio, a escolinha do professor Raimundo, a lembro. primeira, não essa de... Claro. Pô, a segunda foi na década de 90, lá em 70, e tinha um personagem que era o cara que gritava, "Ei, Camarão, Camarão é sua a mãe." Eu no colo do meu pai, os caras falavam, "Aí, Camarãozinho." Eu dizia, "Camarão é tua mãe, filho." Diz, eu fiava o Rosário, aí ficou, né, cara? tá aí, Ficou tá aí. Camarão. Obrigado, viu, Dani? Eu Valeu, que foi uma agradeço, honra. foi um prazer.
Muito bom obrigado. mesmo. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações e se chegou só na parte final, eu recomendo você desde o início. Tem D'Alessandro, tem Delcir Sonda, tem o Palmeiras querendo tirar o Miguel Ramírez salvar o Inter. Enfim, tem muita coisa, projetos. As contas coloradas, projetos, tem muita coisa. O rock gaúcho na década de 80. Dani Dubin, exatamente. Músico, hein? Músico. Até uma próxima, muito obrigado. Deixa o teu comentário, o teu like é fundamental e a gente se vê na próxima. Tchau!